Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria fascinante sobre o que é literatura, principalmente a literatura fantástica. Se prepare, porque a ideia aqui é olhar para os livros de um jeito completamente novo. E vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, bagunça tudo o que a gente acha que sabe. Será que uma obra é só a mensagem que o autor quis passar? Ou tem algo mais acontecendo ali? E o ponto de partida para a nossa conversa vem daí. O Fábio Oliveira Santos manda a real. A literatura não deve nada à realidade. Ela tem vida própria, joga com as próprias regras. Não é, de jeito nenhum, um simples espelho do nosso mundo. Tá, mas como a gente consegue entender essa independência toda da obra? A primeira grande imagem para ajudar a gente é essa aqui, a de um filho que nasce andando. Pensa só no processo de criação. Existe aquele momento de conexão total, sabe? Quase uma fusão em que o autor e a obra são uma coisa só. Só que essa fusão é muito, mas muito rápida. Ela só existe naquele estalo, naquele instante mágico da criação, no exato momento em que a obra vem ao mundo. E logo depois desse momento, pronto, a obra se revela. E ela não é um bebê que precisa de colo, não. Ela é um filho rebelde, uma força da natureza que já chega andando com seus próprios objetivos e um caminho que o Criador não tem como controlar. E aqui está o pulo do gato. Uma vez que nasce, a obra de arte ganha vida. Ela vira essa entidade autônoma, esse tal filho rebelde que vai traçar o próprio rumo no mundo. E a intenção original do autor, bom, essa intenção ficou para trás. Beleza. Mas se cada livro é essa força da natureza, esse titã incontrolável, como é que a gente, como leitores e críticos, lida com uma coisa dessas? Isso cria um problema bem interessante. A questão é essa: como é que se lida com algo tão poderoso e imprevisível? Se não dá para controlar esse titã, o que a gente faz? A solução que a gente encontrou como cultura é bem engenhosa. Nós criamos recipientes para tentar organizar, para tentar entender essa força toda. Basicamente, a gente coloca esse titã dentro de garrafas. E essas garrafas, na verdade, são os gêneros literários. São os rótulos que a gente inventou para conseguir chegar perto dessas obras, para dar um nome e um formato para essa força da natureza que não dá para domar. E a gente reconhece essas garrafas na hora, né? Terror, suspense, fantástico são as categorias que a gente usa para tentar domar esses titãs literários e fazer com que eles fiquem um pouco mais compreensíveis para nós. Agora, vamos focar em uma dessas garrafas em especial para nossa análise: a literatura fantástica. O que será que ela revela de verdade? Essa é a crítica que a gente mais ouve, né? Se a história tem dragão ou fantasma, muita gente já descarta e fala que é só invenção, uma fuga da realidade. Mas será que é só isso mesmo? A resposta, segundo essa teoria, é um grande e sonoro não. A literatura fantástica não é uma mentira. Pelo contrário, ela usa o exagero como uma lupa, uma ferramenta para mostrar uma verdade que, de outro jeito, a gente não conseguiria enxergar. E essa citação do Seifert é brilhante para explicar isso. Os elementos fantásticos, ele diz, não são frutos da fantasia. Eles são, na verdade, exagerações perfeitamente legítimas e necessárias dos fatos reais. Ou seja, eles são necessários para a gente entender a dimensão de verdade desses fatos. E é aqui que a gente chega na parte final, onde todas as peças se encaixam. Como é que esses exageros necessários funcionam na prática, para revelar a verdade sobre o nosso próprio mundo? Pensa bem, os zumbis que a gente vê em todo lugar, eles não são sobre mortos-vivos, né? Muitas vezes eles são um exagero do consumismo, da apatia da sociedade, da perda de identidade. Os fantasmas podem ser um exagero de traumas que não foram resolvidos ou de injustiças do passado que continuam assombrando o presente. Essa comparação aqui resume tudo. O realismo estrito mostra o mundo como ele parece ser, com base nos fatos. Já o fantástico, ele vai além. Ele usa o exagero para achar o significado, para encontrar a verdade justamente onde os fatos, sozinhos, já não dão mais conta. E a gente encerra com essa provocação. Da próxima vez que alguém se deparar com uma história fantástica, em vez de se perguntar, será que isso é real? A pergunta pode ser outra. Que verdade sobre o meu mundo está sendo exagerada aqui para que eu possa finalmente enxergá-la? É uma ideia poderosa para se levar, não é mesmo?